quem participou, quem não participou, né? Tá gravado, então melhor, né? Sônia, repete Olha, aí de novo. Tá, a prova... Ó, tem gente que apareceu agora. A prova é a avaliação dessas questões. A gente vai fazer essas questões juntos e o que vale é a participação de todo mundo, tá bom? Todo mundo vai falar a opinião, o que acha de cada questão. Pode ser? Ótimo, professora. Ó, então vamos lá. Tá tudo gravado aqui, ó. Se alguém falar, que não tava sabendo, vamos lá. Primeira questão. Olá, Kelly. Tudo bem? Oi, professor. Boa noite. Olha. Boa noite. Primeira questão. O colaborador João, do Departamento de Obras em São Bernardo do Campo, colocou em um espaço aberto os seguintes produtos químicos: gasolina, thinner e éter, para guardá-los. Porém, tentou consultar o técnico de segurança por telefone e ele diz a seguinte orientação. Letra A. Coloque os frascos em local próximo ao refeitório para que todos os colaboradores vissem os recipientes. Letra B. O técnico queria saber qual é o tipo de produto químico, a quantidade, a situação em que se encontrava, se estava aberta ou fechada, né, os frascos, e se tinha rótulos. Questão C. Queria saber de onde veio os produtos. Letra D. Queria saber se tinha riscos em deixá-los em qualquer lugar. Vai, cada um fala um aí e eu vou já anotando. Quem falar já vai... A resposta correta para mim é a letra B. A minha também. A alternativa para mim também é a B, professor. Eu acredito que é a B também. É a B, né? Por quê? Na minha concepção, assim, professora, esse é o dever do técnico, é olhar, né, qual o tipo do produto, qual o risco que ele oferece para o colaborador, para o ser humano, qual a pessoa que estiver em contato com ele. Que tem que saber também que ele tem que ser armazenado no local correto, tem que ter um documento chamado, se não me engano, é a FISPIC, né? É a ficha de produto químico. Nela contém todos os dados do produto. Se é gasolina, tem a ficha da gasolina, se é da graxa, a senhora já até passou isso pra gente. Aqui que eu lembro, entendeu? E na minha concepção é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, eu concordo também que é letra B. Eu também, professora, tá bem claro saber aí, né? Na minha concepção aí, tipo, tudo certinho pra dar uma posição para ele. Né? Falou do rótulo, falou da quantidade, falou se está no local aberto ou fechado. Então aí tá bem claro de todos os cuidados que devem ter com produtos químicos. Isso aí, correto, corretíssimo. Todos levaram pontos. Segunda questão. O risco de explosão está direto. As questões vão ficando cada vez mais difíceis, tá? Segunda questão, o risco de explosão está diretamente ligado a processos químicos de alta intensidade que podem gerar abalos sísmicos e provocar liberação de energia acima imensuráveis. Letra A. O risco de explosão tem que ser considerado em qualquer lugar. Alguém está com o foninho ligado, pessoal? Letra A. O risco de explosão tem que ser considerado em qualquer lugar, em qualquer indústria que se usa produtos com uma quantidade moderada de GLP e acetileno e benzeno. Letra B. Toda a indústria que possui fornos possui risco de explosão porque risco está ligado com o calor. Letra C. Explosão não pode ser considerado risco de trabalho porque não tem como ser mensurável. Letra D. Para trabalhar em locais com risco de explosão e fogo, é necessário somente ter plano de fuga.
Eu vou na letra A. Essa aí também eu vou na A. Pra mim é letra A. Eu elimino a Alternativa C e a D. Letra A, Tenho professora. dúvida entre a A e a B. Aí as outras Felipe que eliminar. A letra A pra mim. Alternativa A, professor, então. Todo mundo votou. Tá. Sei quem votou na B. Vamos ver essa questão do acetileno e do benzeno, né? Porque às vezes vocês não sabem que produtos são, né? Vamos aqui no. Deixa eu ver aqui, grau de riscos. Vou explicar para vocês. Vamos ver se tem aqui. Produtos químicos. Produtos. Grau de risco de produtos químicos, que existe também, né? Grau de risco de produtos químicos, né? Olha lá. Classificação e agência segundo os graus de risco. Vamos ver se a gente acha aqui. Os graus de riscos aqui na norma, certo? Eles são classificados de acordo com a numeração e as medidas de segurança, certo? Então, o benzeno tem o grau de risco para a segurança 11, 23, 24 e 39. Aí você vai lá embaixo. 11, muito inflamável. Daí depois você volta aqui, benzeno, né? 11, 23, tóxico por inalação, tá? Benzeno. 24 e 39. 24, tóxico em contato com a pele. E 39, né? Que é 39, risco de efeitos irreversíveis, né? Esse é um benzeno, certo? Isso aí, a gente olha os riscos para a segurança. Agora, medidas de proteção ou de medidas de segurança, estaria aqui, ó. Esse aqui é o que vocês olham na NR, tá? Benzeno. 9, 16 e 29. 9. Perigo de explosão em contato com substâncias de combustíveis, né? 16. Risco de explosão em mistura com substâncias oxidantes. E 29. Libera gases tóxicos em contato com a água. Isso tudo vocês têm que saber se vocês tiverem alguma indústria que trabalha com benzeno, ok? Então são medidas de segurança, né? Que mais? Gente, Ok. teve outro também, acetileno, né? Vamos ver aqui, se vocês entenderem e consultar, como consulta, né? E ele tem, o benzeno tem qual grau de nível aqui? Benzeno... Professora, Grau- qual que é essa aí que você está consultando? Grau 3. A senhora tá indo num site ou é numa... Oi? Qual que é essa NR que a senhora está plana- consultando? 23. 23? É. Ok? Ok. Ok, entendi. E aqui a gente tem agora o acetinato, né? O acetinato. Acetinato foi o acetileno. Desculpa, acetileno. Vamos ver aqui qual grau de risco ele tem. Quer dizer, quanto maior o grau, né? Maior é as condições, né? Com relação a medidas de segurança. E maior também o risco também, tá vendo?
de explosão, enfim. Acetileno é o grau 4, tá vendo, pessoal? O acetileno tem os riscos 5, 6 e 12. 5. Perigo de explosão pela ação do calor. 6. Perigo de explosão com ou sem contato com o ar. E 12. Extremamente inflamável, tá? O acetileno. Medidas de segurança 9, 16 e 33. 9, 16 e 33, né? Perigo de explosão em contato com substâncias de combustível. Risco de explosão em mistura com substâncias oxidantes. E 33, perigo de efeitos acumulativos. Quer dizer, ele pode acontecer outras condições, né, de explosão em contato com outras situações, ok? Ok. E o GLP é o gás de cozinha, certo? Então, se eu tiver acetileno, né, próximo de substâncias, acetileno e benzeno próximo de substâncias com combustível, por exemplo, não pode estar perto, tá? Eles não podem estar armazenados no mesmo local, ok? Nem substâncias oxidantes e outra substância lá também, né? Aqui, ó. 16, substâncias oxidantes, 33, perigo com efeitos acumulativos e 9, né? Contato com os combustíveis, os 3, né? Foram os 3, né? Os 3 então nem os 3 podem estar juntos, né? E 9, 16 e 29. 29 libera gases tóxicos em contato com a água, né? Benzeno. Então, o benzeno não pode estar em locais úmidos, né? Nem próximo de substâncias oxidantes e nem próximo a combustível. Tá certo? Não pode ser armazenado nem próximo, tem que estar longe, ok? Isso aqui vocês têm que olhar e entender, né? Ok. Para fazer processo de segurança. Tudo bem aqui? Então, sim, entendendo essa situação, né? A indústria que usa nesses produtos químicos tem um risco de explosão, ok? A questão da indústria usar, né, fornos não tem nada a ver diretamente com a explosão, tá? O forno, com relação a calor, ele pode estar relacionado ao fogo, mas não à explosão, tá certo? A explosão pode ser, agora sim, se eu estiver com algum produto químico, né, ou um composto químico que ao estar próximo a uma fonte de calor, né, aí sim ele pode estar, né, ele pode ter risco de explosão, certo? Mas não necessariamente só o calor, tá ok? Só a questão do fogo. A gente tem aí benzeno, né, como risco aí, e o GLP, né, o gás de cozinha, certo? Se tiver vazamento de GLP, se tiver forno próximo, aí com certeza, né? Um fiaspinho que tiver GLP, o gás, né, aí ele toma combustão, certo? A explosão, né, está relacionado com pode ser considerado risco? Sim, né? Ele é considerado risco, né? Mensurável com relação ao produto. Se tiver muito produto, certo? Uma quantidade grande de produto, de estoque, por exemplo, quanto maior aquele produto que é inflamável ou que é explosivo, maior é o risco, ok? Independente se eu tenho algo próximo, que, igual, por exemplo, o benzeno. O benzeno, ele em contato com a água, ele pode ter reações, né?
ou também substâncias corrosivas, ou também qual que são o combustível, né? Então, mesmo eu estando próximo ou longe, a relação do benzeno, se eu tiver maior quantidade de benzeno, maior o risco de explosão. Ok? E com relação a fugas, né, o plano de fuga é necessário, né, independente se o local tem ou não risco de explosão. Tá certo? É necessário em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de indústria, em local fechado, é obrigatório o plano de fuga. Tá certo? Plano de fuga ou também o plano de evacuação. Ok? Positivo. Terceira questão. Para os riscos químicos, basta somente observar e analisar. Letra A. Basta. Professor, mas aquela primeira lá, desculpa interromper, mas tipo assim, ficou tendo mais de uma correta, então, no caso aí? Não, é a letra A. É a letra A mesmo, você só estava explicando mesmo. Ah, não, essa eu estava explicando as questões, as alternativas. Ok. Não, beleza. Letra A. Basta observar se tem poeira, fumo, névoas, neblinas, gases, vapores e ou substâncias corrosivas. Letra B. Se a empresa fez o PPRA e o PCMSO. Letra C. Se a empresa tem um depósito adequado e ventilado com as substâncias em cima de plataformas ou esse aqui é tipo tablets, né? Tablets não, paletes. Paletes, né? Longe do chão. Letra D. Se a empresa identificou, analisou qualitativamente e quantificadamente cada elemento prejudicial, como poeira, fumo, névoa, neblina, gases, vapores e substâncias compostas ou produtos químicos. Eu vou de letra D, professora. Eu também, professora. Eu acredito que seja essa D. É D mesmo. E daí Só vai de que acordo com o vídeo, né? Só que essa daí é correta, mas a letra C também fica bem adequada, mas eu vou na D. Na D, né, professora? Porque está relacionado a riscos químicos, né? A gente, pelas alternativas, todas elas estão corretas, né? Mas a questão é que, para você analisar, né, e observar todos os riscos de questões químicas, né, a gente precisa não só observar se tem, né? Por exemplo, tem poeira? Ótimo. Ok, tem poeira. Não é a questão, a segurança não é identificar, só identificar, certo? E a empresa não tem a obrigação, por lei, fazer o PPRA e o PCMSO, ok? Tem obrigação. Isso, é isso que eu ia comentar, né, professora? É isso que eu ia comentar. A empresa tem que tem ter o PPRA e o obrigação. PCMSO. A empresa tem por obrigação fazer PPRA e PCMSO, ok. É identificado no PPRA e no PCMSO produtos químicos? Sim. Mas o documento da empresa não significa segurança, né? O documento às vezes fica guardado dentro de um departamento e ninguém fica sabendo, né? Aquilo não é aplicado, certo? Às vezes, se não, a questão de ter um documento não quer dizer que a empresa tem segurança, ok? Porque às vezes é um documento, às vezes eles vão pegar, né, o gestor da empresa pega o documento e guarda, tá? Não tem uma gestão, tem que aplicar aquilo na prática mesmo e fazer as identificações corretas. E também, né, está sempre, né, verificando as condições, fazendo o APR o tempo todo. Letra C. Se a empresa tem um depósito adequado e ventilado, né? Certo, bem adequado e ventilado, ok, né? Em paletes cima, né, de produtos químicos, ok, isso é dentro da ANR, né? Tá totalmente correto, mas não é suficiente, a empresa só tem um bom, né, depósito, né? Não é suficiente. A empresa tem que identificar qualitativamente e quantificadamente, né, todos
todos os riscos prejudiciais, como poeira, fumo, névoa, gases, vapores e compostos químicos dentro do ambiente laboral. É a letra D. Vocês estão corretos. Letra D, então, né, professora? Letra D. Eu tô anotando aqui É na um folha. conjunto, né, professora? Oi? É um conjunto aí que... Na verdade você tem que analisar, né, todos os riscos inerentes àquela atividade, tá? Uhum. Ok? Ok. Ok. Questão 4. Os riscos físicos, ergonômicos e químicos e acidentes são os mais encontrados em canteiros de obra. Para quem utiliza um vibrador de concreto, quais são os riscos encontrados? Letra A. Somente risco físico, agente vibração. Que o risco é o físico, né? E o agente do risco físico é o vibratório, né? Que é a vibração, ok? Letra B. Acidente de trabalho. Letra C. Somente o ergonômico. Letra D. São os riscos físicos de vibração, ruído, umidade, químico, ergonômico e acidente. Letra D. Eu vou na D também. Na D, professora, na D. Essa é mais tranquila. Ok. A letra D é a mais correta mesmo. Os riscos são, né, físicos. Dentre os riscos físicos, a gente olhou aqui na aula passada, na tabelinha, vocês lembram da tabelinha, né? Positivo. No caso é a vibração, né, professora? O físico dele é vibração. Não é só vibração. O risco físico dele olha só, na tabelinha que a gente falou na aula passada, o risco físico, ruído também, vibração e também umidade, por causa da questão do produto, porque ele ainda está né, em transformação, né, o concreto ali misturado com água, ok? Ok. O produto Ok. químico, que é o concreto, que existe também Substâncias químicas, né? que é o concreto, porque o concreto também dá alergia, dá uma espécie de alergia no pé, se não tiver bota correta. Aquelas botas são próprias, que são bota emborrachada, ok? Se não tiver botas, aí o concreto ou bota pequeno, de cano curto, né? Às vezes o concreto entra dentro da pele, se contata demais com gente, com concretos, pode dar alergia, enfim, né? Eu já vi casos de pessoas que trabalham na obra que não teve mais condições de trabalhar por causa da poeira do concreto. E também do concreto, ele dá uma alergiazinha, sabe? Uma coceirinha. E umidade, né? Por causa do concreto, já falei, né? Químico, por conta do produto de concreto. Ergonômico, por causa da situação ali, às vezes ele encurva para fazer, né, movimentos com equipamento, ok? Postura, né? A postura dele às vezes não é adequada, tá? Ele se esforça um pouco com os braços, com a perna, né? Esforça um pouco, né? Mesmo que seja pequeno ali, mas esforça. E acidente, porque o equipamento pode provocar um acidente. Se ele está misturado ali com um acidente, ele pode machucar, ele pode cair, ele pode ter eletricidade, porque o equipamento é elétrico, né? Ele pode tomar choque. Aqui, tudo aqui, ó, com relação a acidentes na tabelinha. Arranjos físicos inadequados, máquinas de proteção, talvez ele não tenha proteção adequada, o equipamento, né? Eletricidade, porque ele é elétrico, né? Então, e é isso, né? Ele pode cair, machucar, né? Então, a questão mais correta seria a D. Ok? Ok. Ok. Ok, Ok. Kelly? A Kelly, não sei se ela tá online. Ok. Agora, essa daqui, eu acho que vocês não vão saber.
Se vocês não prestaram atenção na aula de biossegurança, vocês já tiveram essa aula? Essa matéria? Já Sim, tivemos. sim. Ah, vamos ver se vocês aprenderam então, hein? Preste bem atenção na questão, tá? Carla e Maria são amigas de um centro de pesquisa da Unicamp. Maria fazendo pesquisa sobre um determinado tipo de vírus desconhecido e acabou contribuindo, né, ele por inalação. Sabendo disso, Carla foi ao hospital para saber o seu quadro de saúde e fez a seguinte pergunta para o médico. Letra A. Quais são os sintomas? Letra B. Quando a Maria recebe alta? Letra C. Quais são os exames que ela fez? Ou letra B. Se ela se sente bem, né? Se a Maria se sente bem. Acho que é a letra A. Pra mim também é A. Vocês entenderam a questão? Eu acho que é a B, professor. Ela contraiu um vírus, né? Só que a letra pesquisa que ela fez na Unicamp, no campo da universidade. Aham. Ó, Maria e Carla são amigas, olha só. São amigas de pesquisa. Certo? São amigas de pesquisa. Letra A, B e a D. A Carla pegou o vírus e foi pro hospital. E o vírus é desconhecido. A Maria, como é que é? Não, como é que é? A Carla, né? A Maria pegou o vírus, né? E a Carla foi atrás do médico para saber quais são os sintomas, quando que a Maria recebe a alta, quais foram os exames que o médico fez, ou se ela se sente bem no hospital. Ou então é a B. Só que a C também ficaria correta, né? Eu vou na C. E se ela Eu foi, acho A B e a D. se ela foi saber o quadro de saúde, ela acho que ia se informar quais foram os exames que ela fez, né? Eu acho. A letra C também ficaria correta. Professora, por conta, tipo assim, o vírus não sabe, né, desconhecido. Então ela ia perguntar ao médico quais os sintomas para saber. Isso aí, eu também estava na letra A. Eles querem saber qual que é o sintoma. Porque é desconhecido o vírus, aí eles queriam já ia fazer parte da pesquisa, né? Na minha concepção é essa. A letra A. Por quê? Né? É esse pensamento, porque ele é um desconhecido, ainda não se sabe o que aconteceu com ela, qual é o vírus, né? Se o vírus é são vários Conta tipos pra de nós, vírus, né? São vários tipos de vírus que existem no mundo, né? São os vírus, tanto os vírus que é com relação à pneumonia, né? Enfim, esse vírus aí de gripe, tanto outros tipos de vírus que existem, né? Então, para saber o que ela foi contaminada, ela precisa de saber o quê? Quais os sintomas. Igual, por exemplo, às vezes, quando vocês estiverem lá no campo de trabalho, por exemplo, se tiver havido uma contaminação, né, não só por vírus, mas se tiver contaminação por qualquer tipo de problema, ou tivesse tido um acidente, né, qual é a primeira pergunta que o técnico vai fazer? Baseado nessa questão? Os sintomas, né? Os sintomas, né? O que aconteceu, né? Qual foi o fato que aconteceu, né? O que aconteceu de fato, né? Aí depois, né? Às vezes, assim, a questão de estar bem, né? Claro, né? Evidentemente, se ela foi pro médico, né? Ela não está bem, né? Então, assim, nesse sentido aqui dessa questão, os sintomas, porque eles precisam saber ela precisa saber qual o vírus, né, que ela contraiu, né, tá correto. Agora, vai receber a alta? Não se sabe, né, porque isso vai saber de acordo com o tratamento, né? Os exames é só o médico que vai saber esse encaminhamento, né.
E se ela se sente bem, claro que não, né? Se ela for pro médico, é porque ela não se sente bem, ok? Então, os sintomas são condições, né? Para se saber qual é o grau, né, qual que é o grau da pessoa, né? Se a pessoa se sente, por exemplo, se você vê no campo seu de trabalho, se a pessoa tomou um choque, né? Você vai observar o quê? Né? Se ela caiu, se ela machucou, como que ela se sentiu, né? A gente tem que fazer esses questionamentos, né? Pra depois ir levar ele no médico, ok? Esses aí são... Só me surgiu uma dúvida porque ela perguntou pro médico, né? Diretamente pro médico. Aham. Mas aí poderia ter perguntado pra paciente, né? Não, aí nesse caso aí ela não tem contato com ela, né? Porque ela tá com vírus, né? Entendi. Não se sabe, né? Eu fiquei na dúvida entre a A e a D, mas aí na minha concepção seria a mesma. Você tem que aprender por conta de que ninguém sabe, né? E todo mundo optou pela negócio que no meio do caminho aí pularam para C, para D, mas todo mundo foi na A. Eu também fiquei entre a A e a C também, mas primeiro eu falei A, depois eu fiquei entre a C também. Mas eu escolhi só a A, viu, professor? Vocês têm segurança, vocês tem que melhorar, né? Tá certo. Vamos para a questão 6. Marta trabalhava como manicure e foi ao médico. Depois de dores horríveis na coluna, sabendo dos riscos ergonômicos que a profissão oferece, ela pode ter, letra A, somente um resfriado. Letra B, problemas na coluna mais comuns como bico de papagaio, lombalgia, artrose e hérnia de disco. B. Calma. É a letra B mesmo. Vocês... Nós já lemos, professor. Letra C, dores fortes na coluna não pode ter reação com atividades de manicure, e sim com faxinas de casa. Letra D, só pode ter problemas de coluna quem carrega peso. Letra B. Letra B. É B mesmo. Letra B, né? Porque realmente o risco maior, né, que uma profissão de manicure tem, assim, extremamente, né, ergonômico, né? Fica o tempo todo meio com a coluna toda entrevada, assim, com o pescoço, né, muito para baixo. Isso dá muito problema de hérnia, né? De bico de papagaio, né? E lombalgia. Questão 7. Essa é engraçada. Alguns pesquisadores europeus estiveram no Brasil, na Amazonas, em busca de plantas para pesquisas. Quais são os riscos eminentes? Letra A, riscos físicos. Letra B, riscos químicos. Letra C, risco de morte pelos índios. É uma possibilidade, né? Letra D, riscos físicos como radiação não ionizante, umidade, químico como poeira, fumo, neblinas e animais peçonhentos. Essa eu vou na D também. D, né? Eu vou na D. Ficou claro. D. É a D, né? Por conta de que riscos somente físicos não, né? Porque aqui, se a gente for olhar, vamos consultar, vocês vão ter que estar aprendendo a consultar essa tabela. Mas tem mais peçonhentos, neblina. Riscos físicos não são, né? Oi? Ela tem um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Na verdade né? Porque, olha só, o risco físico, que é ruído, vibração, radiação, só se for ionizante, né? Que é sol, o não ionizante, né? Umidade, que é o tempo todo você tá entrando e saindo, às vezes, de um rio, um córrego, né? Entrando na mata. Poeira, não se tem, é muito pouca, mas deve ter, né? Aqui eu falei fumos, neblina, né?
que mais? Neblina. Aí depois, biológicos, né? Com relação a vírus, bactérias, protozoários, fungo, parasitas, bacilos, eu acredito que também tenha, né? Protozoários, fungos, né? Tem sim. Não tem? Riscos biológicos, eu acredito que tem também. Com Tem relação sim. a malária, Ser picado por um barbeiro lá, contrair a malária. eu também acho. É, protozoários, né? É parasita, né, que chama? Parasitas, protozoários, fungos, né? Acredito que também, né? Porque se tem umidade, né? Tem fungos, né? Parasitas, água também contaminada, né? Porque não tem tratamento, né? De água. Acredito que também, né? Bactérias, né? Muito comuns, né? Eu acho que acredito que sim, né? Ergonômicos, eu coloquei aqui não. O que acontece é que ergonômicos, aqui olha só, intensidade, esforço físico intenso, não, né? Você não vai ficar segurando, levantando, você vai fazer só pesquisa? Acredito que não, né? Levantamento e transporte manual de peso, não, né? É uma ou outra, né? Não. Exigência de postura inadequada, isso está muito relacionado a gente que trabalha tá muito relacionado a escritório ou locais assim que você tem que sentar na cadeira, subir, levantar, ficar em uma posição, ok? Controle rígido de produtividade aí, não é, né? Essa questão aí só se enquadra os pesquisadores e as pessoas que vão estar em volta ajudando também nessa atividade. Não, por exemplo, as pessoas que não vai entrar dentro da mata, não vai ter que andar no rio, ter que fazer alguma coisa assim do tipo. Isso, ajudante, sim, também tá junto, né? Isso, aí o ajudante que manuseia, que faz com que movimente esse negócio, eles também não pode ter serviço, não, Diego? Também, pesquisadores também tá incluso, né? Ajudantes, enfim, também. Jornada, aqui ó, controle rígido de produtividade, nada a ver, né? Imposição de ritmos excessivos, não, né? Trabalho de turno e noturno, já não sei, né? A gente não vai fazer pesquisa à noite, não sei, acho muito difícil, né? Não, né? Acredito que não. Não. Jornada de trabalho prolongada. Isso de turno é quando se tem um certo tipo de condição, assim, que exige do serviço uma certa produtividade. Então, pesquisa não tem, assim, um tempo... você tem que fazer assim, por exemplo, faça pesquisa em uma semana. Não, a pesquisa ela tem um tempo razoável de fazer, né? Você faz 1 ano, 2 anos, né? E já tem pessoas, se já vai fazer pesquisa, porque já tem índices daquele tipo de... já tem um caminho, né? Você não vai ficar explorando demais, já tem um caminho ali, já seguir para fazer umas avaliações, entendeu? Jornada de trabalho longas não é, né? Monotonia e repetitividade também não é. Situações de estresse físicos e químicos eu acho difícil, né? Porque não é uma atividade que você pode ter, né? Claro, né? Mas não diretamente, eu acredito que não, né? Acidentes, né? Aqui acidentes que eu considero aqui, por exemplo, arranjos físicos inadequados, se não utilizar equipamento, não tem, né? Máquinas, equipamentos... Animais peçonhentos. O único que se enquadra aqui com relação à situação, iluminação inadequada, não, né? Eletricidade também não, porque você vai usar na mata, você não vai usar, nem tem lugar para ligar nada, né? Probabilidade de incêndio e explosão, não, né? Armazenamento inadequado, somente animais peçonhentos. Eu sei que tá certo essa colunazinha aí de acidente mecânico, mas tipo, animais peçonhentos, risco de acidente mecânico? Não, é porque aqui acidentes com relação à tabela que eu peguei é na área de indústria, né?
Mas o acidente, ele é considerado acidente independente aí, se é mecânico, porque... De qual forma acontecer, né? Pode ser acidente industrial, né? Pode ser acidente... Isso aí é acidente geral, né? Isso aqui se considera, entendi. Tá? Aqui é porque o animal, por exemplo, a abelha, né? Esses animais aí como muriçocas, né? E tal, e abelha, escorpião, aranha, cobra, né? São condições aí para o exercício que está relacionado diretamente com a atividade, ok? Ok. Porque essa tabela que eu coloquei aqui, viu, se considera, tá? Porque na verdade o acidente é independente, tá? De mecânicos, isso que eu coloquei, peguei na tabela diretamente de um negócio industrial, tá? De um site industrial. Questão 8. Questão 8. Na imagem abaixo, quais são as inconformidades? Letra A, layout, manutenção, sinalização. Letra B, não existe inconformidade porque ninguém está trabalhando. Letra C, limpeza. Letra D, se colocar tudo em um lugar só, fica organizado. Letra A, professor. Pra mim também é a letra A. É a letra A, né, professor? Acredito que é a A também. Também acho que é a letra A. Porque nesse local aí não adianta só fazer uma limpeza, tem que organizar. E se colocar tudo num lugar só também não vai ficar bom. Até se tiver pelo menos uma sinalização, alguma coisa, alguém chegar aí, entrar aí, ficar em cima, machucar. Esses monte de fios aí, né? Então precisa de ter um layout adequado, quer dizer, separar as coisas, né? O que é de eletricidade, o que é de galpão, né? Certo? Existe de fazer manutenções, porque tá vendo lá no fundo, tem tipo meio que parece um silo, né? Um silo, mas tá todo estragado, né? Manutenção, né? E a sinalização, porque se não tem sinalização, não tem organização, né? E a sinalização a gente já viu nas aulas anteriores, que é primordial para segurança do trabalho. Agora, você... Layout, esse layout aí refere-se à organização, né, professora? Manter cada coisa no seu lugar, caminho, né? Por exemplo, aqui é o caminho onde se passa, não tem que ter nada, né? No caminho, não pode ter nada próximo. No caminho, porque isso atrapalha, né? O fluxo, né? Porque o layout, ele é para separar setores, né? Para separar máquinas, separar equipamentos, separar manutenção, separar de depósito, coisa de depósito, coisa de eletricidade, coisas relacionadas, por exemplo, a alimentação, né? Num local separado. Então isso é o layout, né? É dividir as coisas, separando as coisas por setores, e esses setores, né, tendo, né, local para entradas, saídas, né? Isso é o que? Organizar. Às vezes uma empresa... 5S falado. Já se provou que você melhora a produtividade, né, de uma empresa melhorando o layout em até 50% da produtividade. Acredite-se que sim. Até 50% da produtividade de uma empresa é melhorada pelo layout da empresa. Olha o tanto que é significante. Né? Se o layout é bem feito e organizado, né, a empresa tem produtividade a 50%. Porque se você colocar as coisas no lugar ideal e colocando, né, as sequências corretas, certo? Da produção, né? Você ganha tempo e ganha também a produtividade, ok? A manutenção é estando sempre organizado, né? Mantendo sempre em funcionamento. E a sinalização é que você
dando condições, né, para que tudo está sinalizado, para organizar, sinalizar, né, pessoas novas vindo, entrando, sabendo o que é as coisas, né, pela placa, né. Também uma forma de organização. Limpeza somente não resolve, ninguém trabalhando, se é um local de trabalho, tem alguém trabalhando, né. Mesmo que isso seja um depósito, vamos supor que isso aqui seja um depósito, lugar fechado e tudo. Só por não estar ninguém aí, né, não significa que está em conformidade, né? Está em conformidade, né? Depósito também é um local de trabalho, certo? Se ele está desorganizado e tudo, ele também não está em conformidade, ok? Na questão 9, vocês acertaram mesmo, né? Layout, manutenção e sinalização. Questão 9. Para fazer uma análise de risco, é necessário: letra A, conhecer o indivíduo. Letra B, saber a sua função, atividade e identificar os riscos, consequências, correções e depois analisar as perdas. Letra C, conhecer o local e departamento de registro. Letra D, não precisa saber o risco, basta pesquisar o CBO e relacionar a atividade com a função geral. B de bola. Pra mim também é B. O homem acabou de falar lá no vídeo. Já anotei aqui já no meu caderno que eu acertei. Letra B. Só conhecer um indivíduo, saber o nome dele, a mãe dele, vai saber com relação a risco? Não, né? Nada a ver, né? Conhecer a função, você tem que saber o que a função dele, né? A atividade que ele está exercendo, né? Chama ele do mosquito. Identificar os riscos, né? Quais são os riscos? Riscos físicos, biológicos, ergonômicos, químicos, né? Consequência desses riscos, né? Se ele vai te dar uma surdez, se ele te vai dar um câncer, se ele vai te dar quais são os problemas que ele pode ter, certo? Quais são as correções? O que é? Treinamento, EPI, qualificação, até mesmo as mudanças de setor, né? Às vezes, se a pessoa não adequa o equipamento de proteção, né? Se ele não adapta o equipamento de proteção, talvez a correção seria fazer mudança de setor, né? Pode ser uma questão. Se caso não fizer correção, se caso a gente identificar o risco e fazer as correções e ainda assim tiver problemas, né? A gente faz uma segunda correção, né? Fez a primeira, ainda tem problema, fez a segunda, a gente pode analisar depois o quê? As perdas, né? O que são as perdas? As perdas pode ser o funcionário não adaptar, ter que mandar embora por conta de não adaptar, não consegue, não entende. Às vezes você fala, o funcionário não consegue entender. Ele fala que entende, mas na prática ele não faz corretamente, né? A gente notifica, às vezes ele não faz, vira as costas e faz do jeito que ele acha que está certo, ok? E também, às vezes, chega num ponto que você faz correção, não consegue atingir uma adequação e gera um acidente, né? Isso assim, acontece, a gente tem que analisar a perda e falar, olha, durante um ano a gente teve uma situação difícil, né? Seria uma pessoa que teve um problema, enfim. Então, são condições que a gente vai ter que analisar, né? Certo? Se caso acontecer um acidente, é analisar a perda, por exemplo. Como é que analisar a perda, né? A gente faz a investigação, né? São investigações para saber quais foram os erros. O erro foi em quem? O erro foi na máquina? O erro foi no indivíduo? O erro foi no RH? O erro foi em qual situação? Foi na segurança? Então, depois de que analisou as perdas, são o quê? São as investigações que vão chegar num ponto para não ocorrer de novo. Por quê? O ciclo é um ciclo vicioso, né? Se você continuar mantendo os erros, né?
você vai sempre ter o quê? As perdas. Se você manter os erros, você sempre vai manter as perdas. Então, você tem que fazer o quê? Investigar, né? Para quebrar o ciclo vicioso da empresa, que às vezes nem o técnico de segurança não entende, não percebe, se não tiver investigação. Ok? Então, é mais amplo um pouco, porque a perda já sai um pouco do seu... Porque você fez correção, não adiantou. Fez correção, não adiantou, é porque alguma falha teve. Ok? E local, né? Você só saber o departamento e o local vai saber questão de risco? Não, né? Não precisa saber de riscos, né? Esse aqui é o famoso técnico que não quer saber de nada, né? Ele faz, né, em cima do CBO, né? A gente vê o CBO como uma questão de referência, né? E relacionar a atividade dele conforme uma função geral. Gente, e a gente precisa saber que existe diferença entre função e atividade. A função está ligada com o CBO, aquele que registra na carteira. Ok? Auxiliar de produção. Ok. A atividade que ele está inserida é outra coisa. É aquilo que ele está na prática fazendo. Se o auxiliar de produção trabalha numa lixadeira, se ele trabalha numa cortadeira, se ele trabalha na câmara fria, é situações diferentes, não são? Não são, pessoal? Bom, então, a gente não pode avaliar a função, os riscos em cima da função. Os riscos têm que ser avaliados em cima da atividade, ok? Ok. É isso aí. Todo mundo acertou. É a questão Positivo. B. É a questão B, função, atividade, identificar riscos, consequências, correções e depois, futuramente, é uma possível perda. Questão 10. Para começar a trabalhar em uma mineradora multinacional, sabendo que a atividade é grau 4 em NR A22, Paulo teve que, letra A, fazer a integração, fazer ASO, treinamento, credencial para atividade e permissão para trabalho. Letra A. Calma. Para mim também é a letra A. Letra A. Calma, gente. Ô, gente, ó, fazer ASO. Letra Deixa a C. professora ler, gente. Analisar somente ordem de serviço, né? Questão D. Não quis fazer a integração e foi liberado do serviço. letra A, professor. Letra A. Letra A, né? Letra A de aprovado. Letra A de aprovado. Ele teve que fazer a integração, né? Porque todas essas empresas que grau 4 precisam, né? 3 e 4 necessariamente precisam. Mas tem umas que não fazem, mas necessariamente pela NR precisa, ok? Isso é relacionado também com a NR1, são treinamentos, precisa de tempo, ok? ASO, toda função precisa, né? Independente de grau. Precisa se ter ASO. NR7. Ok, isso. Treinamentos, né? Treinamentos é uma questão, né? Para NR6. segurança. Isso. Credencial para atividade, você precisa ter, né? Com relação a grau 4 e atividade também. Você precisa fazer o quê? Uma credencial. O que é uma credencial? Com relação também, está relacionado com permissão de trabalho, mas às vezes o nome é diferente. Às vezes dentro de uma empresa é credencial, a outra chama permissão de trabalho. Mas as duas se referem quase a mesma coisa. O que é isso? É você estar apto a trabalhar. O que é apto a trabalhar? Né? Você tem que ter o ASO. Você tem que ter também, para fazer aquela atividade, você também tem que estar, o quê? Ter competência, né? A competência, capacitação, né? O que é capacitação? É treinamento, ok? E aí,
A permissão de trabalho é o chefe te autorizar, é o RH te autorizar, a segurança te autorizar. Então são condições, né, mínimas para você trabalhar. Às vezes, numa atividade especial, você precisa de quê? Uma permissão de trabalho, que é o quê? Você analisar a tarefa, fazer um APR daquela tarefa e também ter o quê? Uma credencial, né? Que é você tá apto, você ter capacitação, certo? E você também ter a permissão. Então, são condições mínimas para você fazer aquela atividade, porque é uma atividade de grau 4, ou grau 3 ou grau 4. Gente, eu engulo essas palavras. Grau 3 ou grau 4. Fazer ASO, qualquer empresa, qualquer função precisa estar fazendo ASO, independente se é grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Ordem de serviço, conforme a NR1, qualquer uma também precisa fazer, né? Desde auxiliar de escritório lá, que está trabalhando com computador, até, né, um astronauta, certo? Pessoas que fazem atividades especiais, todas precisam ter ordem de serviço também, tanto quanto pessoas simples, também com atividade que tem risco iminente ou risco pequeno, né? Risco de grau 1, até pessoas de grau especial, né? Que são, quais são os graus especiais? A NR10, a NR32 e a NR33, ok? Não quis fazer integração, né? Essa pessoa é uma pessoa rebelde, né? Não quis trabalhar, porque não quis integrar. Se ela não quis integrar, que é o primeiro passo para fazer, para poder ser da empresa, né? Ele não quis fazer integração, então ele já não... Ele não foi para trabalhar, né? Então ele foi liberado do serviço, quer dizer, não tem como nem começar, né, a fazer atividade. E por isso é só isso. Vocês acharam a prova difícil? Foi tranquilo. Foi nada. Só não foi difícil porque nós fomos bem instruídos, né, professora? Todo mundo tirou 10, né? Estamos preparados. Ok. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida de alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa? A professora ficou muito bem claro, né? Só tenho uma dúvida em questão desse ASO aí. Esse ASO aí, ele é feito só no momento da contratação ou ele é feito periodicamente? Não, o ASO, existe 4 tipos, como é que é? Existe o ASO admissional, que é aquele quando você entra na empresa você tem que fazer. O ASO periódico, porque de ano em ano ele tem que ser renovado, tá? Com a função, existe o risco, né? Tem um semestral, né, professora? Não, é o seguinte, a questão do semestral ASO, é 6 meses, né? Não, esse semestral é só quando existe um risco eminente do ruído, né? Aí ele faz só um exame ruído no primeiro exame admissional até o segundo periódico. Aí tem uns 6 meses, né? Não, 6 meses de empresa tem que fazer o exame. Esse que é relacionado a ruído, tá? É só o ruído, só o exame seria ruído. O periódico, né? No caso, esse que ele está falando aí seria o periódico. Não, esse é o seguinte, é quando você faz um exame especificamente, o exame, né, de audiometria, quando existe um risco ruído. Quando a empresa tem um risco ruído, você, depois do exame admissional, você tem que fazer o exame, a audiometria depois de 6 meses. Então, professor. Mas esse não é ASO, esse é só o exame. O ASO são vários exames. Eu digo que é um exame periódico, né? Tipo, todo 6 meses tem que fazer ele. Não, vocês estão confundindo. O ASO periódico é de ano em ano. Ah, tá, entendi. O ASO periódico é de ano em ano. O ASO admissional é quando você entra na empresa, você está apto a trabalhar, tem saúde. E tem o demissional, tem a mudança de função. O demissional é quando ele foi mandado embora, ou ele está desligando da empresa, todos têm que fazer o demissional. E a mudança de função, porque você saiu de uma função e foi para outra. Tem riscos diferentes, outros riscos, né? Outra atividade, enfim, né? O que acontece é que você está falando que
Quando a empresa, esse semestral é quando a empresa tem um risco ruído eminente, que é um risco alto, ok? Isso já está no LTCAT e tudo. Existe, a empresa tem um controle, né, de ruído, certo? E aí o colaborador, depois de 6 meses do admissional, ele faz o exame, a audiometria, para saber se ele teve algum problema. Mas ele, com relação a ele só o exame. O ASO são vários exames. Vou mostrar um ASO para vocês aqui da empresa onde eu trabalho, para vocês entenderem. Ver se eu acho um ASO aqui. Esse aqui é um ASO de um funcionário, tá? A função aqui, ó, o nome dele e tal, a idade, ele tá apto a trabalhar, ok? Olha só, ele tá apto a trabalhar aqui, ó, o nome da empresa e tal, né? Tem os dados da empresa, o nome do funcionário, a data, horário, né, e tal. Tá considerado apto. A função dele. Depois vem a audiometria, acuidade visual, eletrocardiograma, hemograma completo, exame clínico, espirometria, eletrocardiograma, raio-x, OIT, glicemia de jejum. Professora, Oi. Então é um resumo de exames. É uma ficha de resumo de exames. Isso, conforme a atividade que ele exerce. Certo? Mas aí, todas as funções vão ter uma dessas. Não, às vezes a função, por exemplo, de auxiliar de escritório vai ter, se tiver ruído no auxiliar de escritório, ele vai ter audiometria, se não tiver, não vai ter audiometria, entendeu? Aí vai ter cuidado visual, entendeu o que eu tô falando? Ou às vezes é só hemograma completo, ou às vezes é só exame clínico. Isso vai depender da função. Ok? Nesse caso, é uma função que exige esforço físico, exige você levantar, subir serra, descer serra. Você tem que ter uma questão mínima, né, de saúde. Aí você tem que ter a audiometria, porque a empresa tem ruído, certo? A cuidado, porque a empresa precisa, né, tem esforço. De iluminação, tem problemas de iluminação. Eletroencefalograma, né, porque ele faz esforço físico. Hemograma, exame clínico todo o ASO tem. Espirometria, porque, se eu não me engano, é porque ele levanta, desce, instala equipamento, desce, tira, sobe escada, desce escada, entendeu? Eletroencefalograma e raio-x, por conta desse sentido. Que ele o ECG. O ECG, eletroencefalograma, que está relacionado. Eu acredito que deve ser com relação ao coração, né? Eletrocardiograma, né? Eletrocardiograma. E eletroencefalograma com relação São pessoas a partir de 40 anos tem que fazer esse exame. Né? Raio-X, porque ele tem esforço físico, né? Ele levanta, sobe escada, levanta equipamento. Isso aí tudo você tem que entender, porque ele está na atividade que ele exerce. Aí, por conta dessa atividade, ele tem que fazer esse exame. Por isso que o médico relaciona, né? A PCMSO está relacionada a isso. A atividade que ele está envolvida com o risco que ele tem, né? E aí, conforme o risco, ele faz os exames. Aí, encefalograma, glicemia também está relacionado. Aí, tudo isso, os riscos, né, daquela atividade. Acidente, que está com relação à iluminação, por isso tem que fazer a cuidado visual. Ergonômico, exigência de postura inadequada, que está relacionado que a encefalograma, a espirometria, a raio-x, OIT. Ruído físico, né, por isso que a audiometria,
Radiação não ionizante, né? Porque ele anda no sol, sobe serra, desce serra, né? Ele tem que ter uma qualidade de saúde, certo? Professor, então sobre essa questão dos AS, né? Tem um AS e tem uns exames que vão nele, né, professora? O AS é os exames. Tipo, a gente tem o AS admissional, o AS, digamos que periódico ou semestral, que faz em 6 meses, com aquela observação que a senhora fez, né? No caso, se for necessitar. Tem o exame que é o ASO de mudança de função, que se eu não me engano, na NR foi modificado, ficou ASO, como é que chama? Mudança de risco, tipo assim, sabe, professor? Que eu olhei lá. E o demissional. Não é não, professor, esses aí? Isso aí, é o demissional. Os que eu lembro é isso aí. Não, são esses mesmo. Agora, o risco químico, né? A poeira, né? Também está relacionado, porque essa empresa, esse funcionário vai trabalhar na mineradora. Na mineradora levanta poeira, né? Como também na construção civil, também levanta poeira também, né? O pó tanto o pó de madeira, pó de que mais? Do concreto, né? Tem também a poeira mesmo da escavação, né? Isso é com relação aos riscos, né? Os riscos também tem que estar no ASO, tá, gente? Ele também tem que estar observações, né? Se ele tiver hábito a trabalhar em altura, NR33, NR35 e NR10, se ele tiver hábito conforme os exames, certo? Os exames vão falar, ele está apto em trabalhar em altura, ele está apto em trabalhar entre NR33, que é com relação a questões, pressões anormais, né? E também eles podem trabalhar em altura, né? Porque ele não tem epilepsia, ele não tem problema de labirintite, ele não tem pressão alta, ok? E dentro do ASO também tem o coordenador do PCMSO, né? Que o coordenador é aquele que coordena os médicos autorizados a fazer o exame ou não, né? Tem muitas empresas que avaliam isso tem muitas que não avaliam, mas tem outras que avaliam essa observação, viu? Porque o coordenador do PCMSO é que fala quais são os médicos que podem avaliar o ASO, né? Que podem avaliar os exames. Aí aqueles que não estão dentro da autorizados a fazer a avaliação, o ASO também não é aprovado. Então tem isso também. Tem algumas empresas que veem isso e tem outras que não. Na mineradora, onde eu trabalho, avalia isso. Quer dizer, no PCMSO, só o Ricardo pode avaliar se lá ele estiver lá como médico autorizado a ser o examinador. Aí tem essas questões aí também. Ok? Mas não é o meu caso aqui não, gente. A gente tá avaliando risco. Não tá avaliando nada, né? Isso aqui é da área da saúde. Quem deu aula pra vocês deve ter falado isso. Não sei se falou, né? Falou. Bioinsegurança, deve ter falado essas coisas, né, pra vocês. Não acredito que porque vocês não prestaram atenção necessária. Ou, né, não lembra. Mas é isso aí, pessoal. Tem alguma dúvida com relação ao ASO? Tá tudo certo? Não, porque... Por mim tá tudo tranquilo. A senhora vai liberar nós agora? Oi? A gente vai encerrar agora? Ah, sim. Vamos encerrar então, pessoal? Todo mundo certo? Todo mundo... Essa é a última aula sua, professora? A última aula.